Eu sei. Olá você telespectadora, olá você telespectador da Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a Opinião 2.0 desta sexta-feira. O Roberto Mohamed, advogado, vai analisar as notícias com você. A notícia que teve mais impacto nessa semana no Brasil foi a demissão do presidente da Caixa Econômica Federal depois de um escândalo de várias denúncias de funcionárias de assédio sexual. Nós temos um áudio aí para você telespectadora, você telespectador, acompanhar melhor esse episódio, entender um pouquinho mais do episódio e depois o Roberto Mohamed vai comentar. Vamos ao áudio. Atualmente, aprovação... Ah, mas o vice-presidente manda todo mundo tomar no... Não é aceitável. E de novo, a opinião de vocês, que eu que mando. Então eu não estou perguntando, isso aqui não é uma democracia. É a minha decisão. Vocês são malucos. Que vocês só têm a perder. Cara, são malucos. Não tem que ligar pra ninguém. Se eu não dei o ok, não deu o ok, acabou. É não. Por que vocês vão tomar o risco de perder a função, cara? Por uma coisa que eu não autorizei. Quem for responsável vai deixar de ser ou vice-presidente, ou diretor, ou superintendente nacional, ou gerente nacional. Então, Celso, é pra você essa. O Vreca... Eu quero isso no detalhe, eu quero os CPFs de todo mundo. Aprovação. Ah, mas o vice-presidente manda todo mundo tomar. O mais inacreditável nisso, Paulo, é que essa turma do Bolsonaro é assim. Esse pessoal ideológico acha que manda. O Bolsonaro é apoiado por a elite, que eu falei aqui outro dia, que é aquela elite nojenta, atrasada, né? Como a gente tem aqui em Santos, é um exemplo típico no microcosmo dessa elite ridícula. Esse cara, o Pedro Guimarães, e você vê o grau de influência que ele tinha, ele vinha com o Bolsonaro aqui para Fortaleza, no Guarujá. Ele achava que ele mandava na Caixa, quer dizer, o banco era dele. Não, o banco não é dele, o banco é meu, seu, ela é uma empresa pública, ela não tem nem ações na Bolsa. A Caixa é do povo brasileiro, é do governo brasileiro. Quem é esse retardado mental para achar que ele mandava sozinho? Não, eu não decidi, não vai fazer. Quer dizer, ele assume a função de presidente de uma empresa pública com todo um staff técnico e ele diz, não, eu não autorizei, não faz, eu autorizei, faz, mesmo que todo mundo discorde. É essa mentalidade da gangue que orbita em torno do Bolsonaro. Não é possível. Quando você é o dono da empresa, você faz o que você quer. Mas no serviço público não é assim. Olha lá, olha o canalha lá. Quer dizer, pode ser que eu falei canalha agora, ninguém consiga identificar qual é, mas o presidente da Caixa, esse cidadão, isso é uma excrescência dessas que cercam o Bolsonaro, que impõem determinadas decisões e que não são técnicas nem são corretas e que fazem com que as pessoas se perguntem, mas de onde ele tirou esta coisa? Esse cara saiu do corrido do Santander porque já fazia isso lá. No Santander ele assediava funcionárias. É absurdo o que a gente está vivendo. É um absurdo o que a gente está ouvindo. Agora, mais uma foi o que eu ouvi hoje. O que o TCU, o Bolsonaro conseguiu transformar o TCU numa bandalheira? O que o TCU vai investigar em relação a isso? Assédio é crime. Quem tem que investigar é o Ministério Público Federal, porque o crime aconteceu na Caixa Econômica Federal como empresa pública federal. O TCU não tem mais o que fazer? Não tem todos os contratos assinados no governo Bolsonaro para investigar? É brincadeira isso? Aí é que nem o tal de Bruno Dantas, ministro do TCU, né? O cara adora viajar às custas do TCU, é só mordomia, e ele no sábado despacha o programa do Daltan Delanhol, da Lava Jato. É isso o TCU? O TCU nunca serviu para nada. Mas agora a coisa já está extrapolando. O que o TCU vai investigar isso?
Tem 2 pontos importantes para serem analisados aí. Primeiro, é a falha do Gabinete de Segurança Institucional, mais uma falha grave que a gente comentou muito aqui, do GSI, do ministro General Augusto Heleno, foi aquele ministro que foi indicado com o currículo falsificado. E o Pedro Guimarães já tinha denúncias de envolvimento de assédio sexual no Santander. Isso passou batida a indicação dele para a presidência da Caixa, onde ele continuou repetindo isso. E a segunda falha que precisa ser analisada, e essa é muito grave, é do compliance da Caixa, porque as denúncias foram se acumulando, devia ter uma pilha de denúncia de assédio sexual, e o compliance da Caixa não fez absolutamente nada. As funcionárias que denunciaram foram perseguidas e, graças ao meio de comunicação, a imprensa que denunciou o escândalo é que veio a público, né? Exatamente, isso é um absurdo. E aí você agora vê todo mundo querendo aparecer na carona, né? Inclusive o TCU, que tem muito mais coisa para fazer. Eu acho inacreditável quando a gente vê que no serviço público a vagabundagem reina. E a vagabundagem provoca umas situações que são muito curiosas, né? E os meios políticos principalmente. Você sabe, Paulo, que nós criticamos aqui, logo que o Milton Ribeiro foi nomeado para o Ministério da Educação, a Câmara de Santos, eu não sei qual foi o vereador que foi o autor da proposta, a Câmara de Santos deu uma homenagem a ele. Agora, sabe o que a Câmara de Santos está fazendo? Revogando. Vai fazer uma sessão para revogar. Ô, seus vagabundos. Estou olhando para a câmera e chamando vocês. Seus vagabundos. Vocês não tinham nada que ter dado. E não tem nada que estar caçando. Nem cria dia de Marielle. Cria dia disso. Cria o dia do vagabundo. Aí vocês vão poder ter o que comemorar. Seus vagabundos. O refis municipal não foi aprovado até agora. E aí, não tem o que fazer? Vamos arrumar o que fazer. É inacreditável o que você tem, e agora isso está contaminando todo mundo. Né? CPI da Petrobras, TCU investigando assédio sexual. Falou, os caras eles não têm o que fazer. E estão querendo inventar alguma coisa para fazer, para justificar os salários e a mordomia. Só pode ser isso. Mohamed, tem 2 notícias seguidas aqui que mostram que o mundo está de cabeça para baixo mesmo. Em Uberaba, uma mulher de 32 anos, ela entrou numa escola se fazendo de visitante da escola, falou que queria visitar a escola, sequestrou o filho, que mora com o pai, que não queria ir com a mãe. 2 pessoas que acompanhavam agrediram os funcionários, ela saiu com o filho sequestrado de dentro da escola. Como é que a gente comenta um negócio desse? Não dá. O problema é a segurança da escola. Não existe, né? Porque permitiu que ela entrasse com 2 pessoas, que ela foi tudo premeditado, né? Essa mulher tem que ser presa. Né? E não é possível que ela não tenha sido... É sequestro. Inclusive é crime inafiançável. E eu não consigo conceber numa cidade do tamanho de Uberaba que isso possa ter ocorrido e ninguém percebeu e ninguém impediu. O que a gente nota hoje, Paulo, eu pelo menos vejo isso, parece que todo mundo está meio que numa letargia em relação a esse tipo de atitude. Eu estou dizendo isso porque se eu vejo uma cena dessa, eu imediatamente saco o celular onde eu estiver e chamo a polícia. Imediatamente. As pessoas estão observando, isso é uma coisa que eu não me conformo. Isto aqui se tornou um instrumento de idiotilizar, de transformar, criar idiotas. Eu vejo gente que pega, filma, posta e não chama a polícia. É cada vez maior. Ora, se você está vendo uma agressão a alguém que muitas vezes pode levar à morte, enquanto você está preocupado em filmar e postar, se você tivesse chamado a polícia, você podia evitar aquilo. Se você tivesse chamado uma ambulância ou o corpo de bombeiros, você podia estar evitando aquilo. As pessoas só pensam em filmar. Agora, existe o reverso também. No caso do procurador de registro,
Se não tivesse havido a filmagem... Peraí, Paulo, ali você tinha duas tentando segurar ele, e aí uma filmada. fez a prova. Aí você está trabalhando, eu estou vendo que outras pessoas estão fazendo o papel. Mas, por exemplo, quando eu vejo alguma coisa desse tipo, a primeira coisa que eu faço é ligar para o 90. Posso até filmar depois, para fazer prova. Mas a primeira coisa que eu faço é ligar para o 90. Que é o lógico, né? Que é a Porque obrigação. enquanto a gente vai depois fazer alguma coisa, a polícia está ciente e está vindo. É inacreditável o que está acontecendo. Isso um policial falou para mim. As pessoas estão preferindo filmar e postar do que chamar a polícia. É uma coisa inacreditável. Nessa escola, não tinha um funcionário vendo aquilo, ou uma professora tal, que sacasse o telefone e ligasse para a polícia. Sabe o que eu me ouvi? Ah, mas alguém vai ligar. Falou, só que ninguém tem essa ideia. É inacreditável o que está acontecendo hoje. E a segunda notícia, que é do mundo virado de cabeça para baixo, em Ilha Comprida, na quarta-feira à noite, uma paciente com cólica renal, que é uma dor horrorosa, esperava atendimento médico há 1 hora. O marido, tinha outros 10 pacientes esperando atendimento médico, todos na fila e ninguém tinha sido chamado. O marido foi ver o que estava acontecendo e flagrou e fotografou o médico jogando paciência na tela do computador. O médico de uma terceirizada, né? De uma OS, provavelmente. Então vamos só colocar a coisa nos devidos lugares. Olha a cena lá. Aí as pessoas falam, é uma OS. Não, isso acontece mais no serviço público do que nas OS, porque a OS pode mandar embora. Vocês entenderam a diferença? Esse médico foi demitido. Se ele fosse do serviço público, iam ter que abrir um procedimento administrativo conduzido por 3 colegas dele que provavelmente iam absolvê-lo, dizendo que ele estava apenas relaxando de um dia tenso. Entenderam a diferença? O problema da OS, eu já disse, não é o sistema, a ideia, é a falta de fiscalização. Por isso que eu afirmo aqui que nenhuma OS presta, porque é bandalheira, mas é uma bandalheira que sobra para os políticos. Senão não era. Então, o problema da OS é a fiscalização. Você está me cobrando por quantos médicos? 4? Tá. Eu vou mandar um fiscal lá. Tem 3? Ó, estou cortando a verba desse aqui. Aí a coisa vai. Então, esse é o grande problema. As duas coisas. O médico estava jogando paciência em vez de atender. Mas quantos médicos a OS disse no papel e cobrava da prefeitura de Ilha Comprida que ela teria no plantão? Um médico só? É isso que tem que ser analisado. E assim, eu já cansei de dizer aqui onde é que se roubam OS. Não fiscalizam porque não querem. Por coincidência, Paulo, hoje eu estava conversando com uma pessoa que trabalha na Santa Casa. E por mais que teve gente, sempre foi uma figura polêmica, mas eu tenho que reconhecer uma coisa que, entre outras, que o capo de casa fez quando era superintendente. Acabou com a vagabundagem dos médicos da Santa Casa. Vou repetir. Acabou com a vagabundagem dos médicos da Santa Casa. Aquilo era a casa da mãe Joana. Era a casa da mãe Joana. Qualquer gerente na Santa Casa, ele colocava o fornecedor que ele queria, que era do amigo, que ele era sócio e tal. Você tinha uma bandalheira danada lá. Médico que ia lá, batia a ponto e ia embora. Faziam o que queriam. Podem criticar o capo de casa por tudo. Pergunte para os funcionários da Santa Casa, que são aqueles que trabalham e que tem que ver médico fazendo esse tipo de coisa, se eles não aprovavam a gestão do capo de casa. Quem é que odiava ele? Os médicos. Eu já falei que eu tenho N restrições. O Arnaldo vivia brigando comigo quando eu dizia para ele que o melhor hospital de Santos é Imigrantes. É Imigrantes. Quando eu contratei plano de saúde para a família, eu olhei a relação de médicos e hospitais de São Paulo. Não olhei para cá. Tem médicos excepcionais aqui, Mauro Pires, que é meu médico. O médico que cuidou da minha mãe e hoje cuida do meu pai, o Troiani, neurologista. São médicos dedicados. O Guinness, que fez a minha cirurgia, é um cara sensacional, que é aquele médico que conversa com o paciente, que está sempre presente.
Joaquim Leal, português, fez a minha bariátrica. Celso Afonso. O Arnaldo é um médico que ele acha que ele é regra, ele é exceção. O Arnaldo vai ver o paciente, quando ele operava, ele ia ver o paciente 3 vezes por dia. Eu cheguei a ficar na Casa de Saúde de Santos e o canalha que me operou foi me ver uma vez, uma semana inteira. Porque me operou um apêndice e deixou tudo supurado, tudo com pus lá dentro. O Arnaldo teve que me operar uma semana depois em emergência na Santa Casa junto com o Helder para salvar minha vida. Um canalha que tem consultório, eu tinha, na frente da Casa de Saúde. Esse canalha foi me ver uma vez em uma semana. Então você opera uma pessoa, você demora uma semana para ver a pessoa. A medicina está... Hoje, você está formando médicos, só sabem fazer pedido de exame e receitar remédio para dor de barriga. É inacreditável. Você vê aí perito... Eu já cansei de falar aqui, eles dizem que eu sou inimigo. Eu não sou inimigo deles, não. Quero que eles se explodam. Porque, na verdade, o que eu queria era que eles trabalhassem. Os peritos do INSS. Porque eu já falei aqui, o cara faz concurso para perito do INSS, ele deixa de ser médico. Os caras não queriam voltar para trabalhar na pandemia porque não podiam se expor, eles são médicos. Durante toda a vida funcional dele, ele não toca num paciente, não faz um exame clínico. Aí vem o presidente do INSS dizer, não, o exame clínico é necessário. Mas então fala isso para os teus funcionários. Eles pegam um laudo de um especialista, uma pediatrinha de 2ª categoria, pega um laudo de um especialista numa doença reumatoide e diz, isso aqui para mim não vale nada, o senhor não tem direito à licença. É esse tipo de gente nojenta que trabalha na perícia do INSS. Então, quando as pessoas falam de máfia de branco, eu já disse aqui, já denunciei aqui, é engraçado, ninguém me processa. Tem médico que está lá para se aposentar integral no Hospital das Clínicas em São Paulo, mas o cara no horário de trabalho está no Sírio-Libanês, cobrando R$800 uma consulta. Tá cheio, dou nome, só vim pedir. Mas porque a Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado têm uma fiscalização safada, porque é tudo amiguinho, porque são eles lá no Sírio-Libanês que tratam os políticos, que deixam tudo certo. Por quê? Porque o safado quer garantir uma aposentadoria de 15, 20 mil reais por mês no setor público, ocupando vaga de médico que tinha que estar trabalhando. Isso no Brasil não acaba nunca, é inacreditável, não acaba nunca. E se você telespectador, for fazer uma pesquisa na internet, você vai verificar que esse caso de médico jogando paciência no computador ou no celular, enquanto o paciente aguarda, tem uma fila de casos desse tipo. O caso de Ilha Cumprida não é o único, não. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, desta sexta-feira, o Roberto Mohamed comenta, analisa as notícias com você. E essa sexta-feira é 1º de julho, então o Plano Real, que é de 1994, completa 28 anos. Hoje é um plano que modificou profundamente o país nessas 3 décadas. Pois é, Paulo. A gente precisa contar um pouquinho da história, porque o Plano Real ele tem alguns paradoxos que são muito interessantes. O Plano Real, ele na verdade usou elementos que o Sarney não teve coragem de usar no Plano Cruzado. Alguns dos pais do Plano Real são caras que vêm lá da equipe do Dilson Funaro, na época do Plano Cruzado. Quando o Plano Cruzado foi bolado, a equipe do Dilson Funaro queria criar a âncora cambial. Porque o congelamento de preços ele era um dos itens do plano e ele era provisório. Então, o que se buscava? A ideia do Plano Real era extremamente... 8 anos antes isso, né? 8 anos antes. O plano cruzado era 20 e poucos itens. O Sarney cortou todos e manteve só o congelamento.
Olhem só o que é um presidente covarde. Politicamente, o Sarney não queria o ônus daquilo tudo e mal orientado. O que ele faz? Dos 21 itens, ele corta 20 e deixa só o último, que era secundário e que era uma transição de 90 dias para que houvesse a implementação da moeda nova ancorada no dólar. Então, olhem o absurdo. E aí, quando ele volta 8 anos depois, justamente a única coisa que não estava na listagem de passos do Plano Real era o congelamento de preços, que o Fernando Henrique não quis fazer. Porque, então, se as pessoas conseguem entender... O presidente era o Itamar, né? O plano, mas foi o Fernando Henrique que montou a equipe. Como ministro da Fazenda. O Plano Real, ele é a reedição do Plano Cruzado, só que inverso. Ele, dos 20 e poucos passos, ele tira o congelamento e ele usa todos os outros, e principalmente o da âncora cambial. O grande problema vem no governo Fernando Henrique. A partir do segundo ano, a âncora cambial tinha que ter sido trabalhada no sentido de ser cada vez mais flexível, porque era impossível o dólar 1 por 1. Na verdade, talvez o grande erro foi a fixação no 1 por 1, quando ele já deveria ter nascido no 2 por 1. Até para proteger a indústria nacional, tudo isso. Isso se revelou claro depois. Se o Banco Central e o Pedro Malan tivessem tido a coragem de colocar a âncora cambial no 2 por 1, ela teria durado tranquilamente, não teria havido aquele estouro em janeiro na posse do Fernando Henrique para o seu segundo mandato. Por quê? Porque ficaram represando ela em 1,50, 1,55 e quando ela estourou para mais de 3. Isso era inadmissível. Foram alguns erros. E o Malan, outro dia, eu estava lendo umas entrevistas dele, ele reconhece esses erros e a influência política para isso. Porque o efeito psicológico do 1 por 1 foi muito grande, politicamente falando. Mas é interessante, Mohamed, que a Argentina tinha dolarizado a economia um pouco antes, né? Mas a Argentina o Brasil dolarizou fingindo que não dolarizou, né? Exato, mas e aí vem um outro negócio. A Argentina não criou a âncora cambial, fez uma dolarização simplesmente 1 por 1, sem se preocupar com todo o resto. O Plano Real era muito mais amplo, inclusive em termos de política fiscal. A gente não pode esquecer o choque entre o Covas e o Fernando Henrique, tirando a questão da reeleição, em que o Covas foi traído. Mas quando o Fernando Henrique faz aquela intervenção de forma radical, porque não devolveu nenhum banco estadual, simplesmente fez o leilão de privatização dos bancos estaduais. E o Covas se sentiu traído também em relação a isso. Na verdade, o Covas estava errado. E era uma coisa até meio paradoxal, porque o Covas em São Paulo estava fazendo a mesma coisa. Quando ele criou a empresa de São Paulo de ativos, Companhia Paulista de Ativos, eu não lembro o nome do japonês que era o secretário da fazenda dele, que era um gênio. Nakano? Nakano ou Nagano? Ele pegou todos os títulos podres que São Paulo tinha e colocou nesta São Paulo, na Companhia Paulista de Ativos. Ele revolucionou a economia do Estado. Aquela geração de pessoas, de economistas, do final do governo Itamar, início do governo Fernando Henrique, era genial. Era genial. A genialidade do Plano Real foi tão grande que o Lula não ousou mexer nele quando assumiu. Se você lembrar bem, não se admitia mexer no real. E o pessoal do PT brigava em relação a isso, mas aquela política econômica estava certa. Agora, o mais triste, e aí é que vem, o mais triste, é você assistir do desmantelamento do Plano Real por este governo, de forma sistemática. Quando você tem um ministro da Fazenda que acha bom o câmbio a mais de R$5, e a consequência direta disso é a desindustrialização do país, nós estamos voltando a ser um país agrícola. Não é possível que ninguém se tocou disso ainda. O Brasil está voltando para os anos 40, em termos de perfil econômico. O perfil econômico do Brasil hoje é de um país agrícola.
A única coisa que existe no Brasil hoje é agronegócio. Mais nada. Por quê? Porque só o agronegócio é beneficiado pelo câmbio alto. O Brasil não está produzindo mais nada. Todas as indústrias estão quebrando. Elas viraram meramente importadoras. As montadoras de automóvel, olhe para isso. A Ford parou de produzir no Brasil. Não foi, a Ford foi mal administrada, teve alguns problemas, mas por quê? A Ford é emblemática, a Mercedes parou de fazer carro no Brasil. A Honda simplesmente cancelou o seu modelo mais icônico, que era produzido no Brasil, está trazendo ele importado, que é o Civic. E por que isso está acontecendo? Porque com o câmbio mais de R$5 você não consegue ter uma indústria competitiva. E ninguém faz indústria só para o mercado interno. Só que a indústria é que faz um país se desenvolver. Não existe potência agrícola. Você tem que ter indústria. Porque é a indústria que incentiva a pesquisa, a inovação tecnológica, que cria investimentos privados em educação, em ciência, em tecnologia. Não é o agronegócio. Não é plantar soja na Amazônia. Não é fazer mineração ilegal na Amazônia. É só isso que o Brasil é hoje. Um país extrativista. Só. Esse governo é um câncer para esse país. Um câncer. É inacreditável. Nós estamos hoje destruindo a nossa indústria. E a gente vai pagar um preço muito caro, Paulo, porque demora muito tempo para você recuperar o grau de industrialização que nós tínhamos há 5, 6 anos atrás. Eu disse aqui, lógico, não começou nesse governo? Não começou nesse governo. Quando nós falamos aqui, o Butantan tinha uma fábrica de componentes de vacina. Do ingrediente ativo? Do ingrediente ativo. Ele fazia aqui. Ficou mais barato importar. O Brasil tinha indústria de fertilizantes. Nós tínhamos uma aqui na nossa cola, a Ultrafértil. Nós tínhamos aqui, era do lado. Hoje o Brasil importa fertilizante. Só importa, não produz mais. Porque quando privatizaram a Ultrafértil, descobriram que era mais barato importar. E que o ideal dela era deixar só os berços de atracação de navio. Nós estamos pagando o preço de uma política econômica suicida e que ninguém reverteu. Os acertos do governo Lula em relação a isso se perderam na corrupção. Por exemplo, o Lula quis recuperar a indústria naval, só enriqueceu picareta. A ideia era boa, o problema é que foi todo o dinheiro para na mão de corrupto, que é aquela história do carro da Land Rover para o tesoureiro do PT e outras coisas mais. Plataforma que nunca ficou pronta, navio-tanque que afundou. É esse tipo de coisa que o incentivo à indústria naval, que era correto, foi feito da forma errada. Então, esse é o grande problema. Aí chega um cara lá dizendo que não, porque este governo não tem corrupção. Olhem o que o Bolsonaro está fazendo. Um governo que se vendeu para um setor da economia que está destruindo o outro. Está destruindo o outro. E a gente está vivendo o quê? Um desemprego absurdo, mas num nível porque as vagas não estão se renovando. Aí o cara vem colocar números, quer dizer, você perde 6 milhões de postos de trabalho, quando você recupera 1 milhão, você diz que você gerou 1 milhão de empregos. Calma, você perdeu 6. Você ainda está devendo 5. Aí você só fala da tua receita, mas você não fala da tua despesa. Nós vamos pagar um preço muito alto e a muito longo prazo para recuperar a destruição da economia brasileira, que foi construída a partir do próprio regime militar, de triste memória, mas foi lá que foi lançada a pedra fundamental do que esses caras estão destruindo hoje. O secretário de Fazenda do Covas, eu consultei aqui na internet, era Yoshiaki Nakano.
E o Brasil consome 45 milhões de toneladas de fertilizantes por ano, sendo que 80% dessa quantidade é importada, principalmente da Rússia. Quando nós Podíamos ser autossuficientes hoje. Hoje nós seríamos autossuficientes. Se tivesse mantido o grau de investimento que precisava. E outra, vamos deixar claro, a mentira. O Bolsonaro, ele fica repetindo bobagens, é que nem a criação de tilápia que ele quer fazer no reservatório de Itaipu, que é inviável economicamente, mas ele cisma, né? Ele lê alguma coisa, ou algum dos 3 filhinhos retardados dele fala alguma coisa, e ele acredita e aí ele cisma com aquilo. Agora ele cismou, ele tem essa cisma, ele fala toda hora do tanque de tilápia, criação de tilápia no reservatório de Itaipu. E aí eu vejo um monte de idiota repetindo isso como se fosse uma coisa boa. O custo do tanque de tilápia, de criação de tilápia lá, vai ser 2 vezes o valor do que pode ser arrecadado com o diabo da tilápia. Eu não sei quem tem uma ideia brilhante dessa e fala para essa besta. Agora, o grande problema é que não é possível que não se coloque na cabeça dele, que ele fala tanto de regime militar, por que ele não tenta cumprir o mínimo? Que era acreditar e investir no papel da indústria no avanço e no futuro de um país, quando ele faz o contrário. Fica apoiando minerador ilegal que não paga imposto e faz contrabando de ouro e de pedra preciosa na Amazônia. É isso que ele defende, é isso que ele patrocina, porque o cara que morreu, foi assassinado junto com o jornalista, era funcionário do IBAMA. E foi punido por este governo canalha. Opinião 2.0 volta depois do intervalo, analisando a corrida eleitoral pelo governo de São Paulo, que teve muita novidade nessa semana. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco. A corrida eleitoral pelo governo de São Paulo teve novidades, embora fossem novidades previsíveis nesta semana. A primeira novidade previsível era a desistência da candidatura ao Senado do apresentador de televisão e rádio José Luiz da Atena. Por que era previsível? Porque não é a primeira vez que ele faz isso, nem a segunda. Várias vezes ele ensaiou a candidatura e não concretizou a candidatura. E por que isso tem a ver com a corrida eleitoral pelo governo? Porque o ex-prefeito de São Vicente, ex-governador de São Paulo, Márcio França, que estava bem posicionado, aliás, a pesquisa que a gente vai relatar agora mostra ele bem posicionado na corrida, ele anunciou que pode desistir, o que o eleitor já deu como certo que ele desistiu. E apoia o Haddad, do PT, o Fernando Haddad, e ele mesmo se candidata ao Senado com a saída da candidatura, retirada da candidatura do Datena. O Datafolha de ontem, o Instituto Datafolha apresentou uma pesquisa em que o Fernando Haddad tem 28%, o Márcio França 16%, o Tarcísio de Freitas, do Republicanos, 12%, e o governador Rodrigo Garcia, do PSDB, 10%. Esse é o cenário com o Márcio França, Mohamed. Sem o Márcio França, o Haddad vai de 28 para 34, o Tarcísio pula de 12 para 13 e o governador Rodrigo Garcia salta também de 10 para 13 e empata no segundo lugar com o Tarcísio de Freitas. A gente tem que analisar algumas coisas aí. O Márcio ia acabar sendo atropelado. Embora ele estivesse na frente dos dois, e eu apostava que poderia haver um segundo turno com 2 candidatos com um perfil mais à esquerda. Poderia haver isso? Se os poderia. Poderiam se destacar os 2 de esquerda. Mas o problema é que a questão ideológica acabou contaminando a eleição para governador, o que, na minha opinião, é um erro. Agora, quem está apostando no Rodrigo, eu acho que está apostando no cavalo errado.
O Márcio poderia ser atropelado, porque é lógico que o Rodrigo vai crescer. Paulo não tem como, ele tem a máquina do Estado na mão, mas ele tem um problema muito sério, né? Ele não está atrelado a candidato presidencial. E isso faz falta na hora da briga, na hora da campanha, porque ele fica sozinho. Foi o que aconteceu com o Márcio no segundo turno da eleição para governador. O Dória, muito rápido, percebeu que ele tinha que se aliar ao Dória e jogar a pecha de petista no Márcio. E foi aí que ele consegue fazer aquela virada desonesta. Mas o Márcio, dessa vez, ia estar dividindo o palanque com o Haddad contra um candidato, que era o Tarcísio, e eu acho que é ele o verdadeiro adversário, não o Rodrigo. O Tarcísio, que é um candidato ideologicamente bem posicionado e que ia encostar no Márcio, querendo ou não. Se os bolsonaristas, porque os bolsonaristas ainda não convergiram totalmente por Tarcísio, porque ainda acham que há possibilidade de uma mudança no nome do candidato. Tem uma ala mais ideológica que aposta no próprio Ricardo Salles, que vai ser candidato a deputado federal. O time do Rodrigo é que está na dúvida, porque, vamos pensar bem, se faz a pesquisa tirando o Márcio França, mas na verdade a gente ainda não tem o efeito concreto desta retirada. Digamos que com a saída do Márcio, acreditar que o Haddad ia catalisar esses votos, está errado. Ele não vai. O eleitor do Márcio é aquele eleitor que não quer nem o PT e nem o Bolsonaro, nem a direita extrema. Mas 6% foram. Eu acho que quem poderia ser mais beneficiado com a saída do Márcio seria o Rodrigo. Foi beneficiado também. Sim, 3 pontos percentuais. 3 pontos. Por quê? Porque é o perfil desse eleitor que não quer o extremo. Ele não quer os dois extremos. E se o Tarcísio começar a bater muito no Haddad desde o primeiro turno, eu acho que vai haver um crescimento da campanha do Rodrigo de quem não quer esse tipo de campanha baixa, de polarização ridícula. Então, a campanha eleitoral em São Paulo está absolutamente aberta e podem apostar, vai ter debate. Ao contrário da campanha federal, que é meramente protocolar, a campanha estadual vai ter debate. E vai pegar fogo. Vai pegar muito fogo. Eu já tinha cantado a bola, eu acho que o Márcio agora com a saída do Datena, na verdade quem pode sair se nunca entrou, né? O Datena só faz jogo de cena, ele tenta capitalizar em cima disso. Porque ele mudou o apoio dele. O Datena só faltou declarar voto no Haddad, porque era Rodrigo, depois Tarcísio, depois Márcio, depois voltou para o Rodrigo. Ele não se decidia para onde ele ia. E agora, com a saída dele, eu acho que está desenhado uma estrada de 4 pistas para o Márcio em relação ao Senado. Que, inclusive, é uma arena onde o Márcio se dá muito bem. Porque ele, como deputado, todo mundo lembra, em 3 meses era líder de um bloco de partidos. O Márcio chegou lá como se fosse a casa dele. Como isso é da natureza dele. Quase 90 deputados, né? Ele é articulador. O Márcio não nasceu para ser baixo clero. É uma questão de vocação política. Está apostando, lógico, também numa vitória do Lula, que eu acho que certamente a possibilidade de que o Márcio passe a ter mais força ainda no Senado, numa eleição do Lula, ele pode até ser presidente do Senado. Pode até ser ministro também. E pode até ser presidente do Senado. Então, e eu acho que para quando a gente fala tanto de representatividade, ter um senador seria muito importante para a nossa região. Então, eu acho que... Eu lamentei. Eu acho que o Márcio, na minha opinião pessoal, devia ter continuado. Mas é briga para gigante e as pessoas não têm ideia do que é a quantidade de passadas de perna, a quantidade de traições numa eleição majoritária num estado como São Paulo. É terrível o negócio, não é brincadeira de criança, não é para amador, podem ter certeza disso. Na corrida presidencial, ontem foi jogado um lance importante. O Senado aprovou um projeto do governo Bolsonaro que reajusta o Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, de R$ 400 para R$ 600 até o final do ano, institui o Vale Caminhoneiro, R$ 1.000 por mês, auxilia taxistas e reajusta substancialmente também
o Vale Gás. O custo do pacote para a União é de 42 bilhões de reais e o estado de emergência tira esse valor, essa soma, essa quantia do limite do teto de gastos. Eu nunca vi uma coisa tão explícita. O mais engraçado é que durante as 3 reeleições, a reeleição do Lula e as 2 eleições subsequentes da Dilma, se falou que o Bolsa Família era eleitoreiro. Foi criado, e foi criado só para isso. O Bolsonaro está conseguindo superar todo o assistencialismo do PT. Por isso que eu falo, eu não sei porque que esses caras criticam tanto o PT. E aí você nota cada vez mais a proximidade do Bolsonaro com o Chaves e o Maduro. É o mesmo sistema e método de manutenção do poder. O Chaves criou uma série de benefícios para as milícias, administrados pelas milícias que ele criou, para se manter no poder. Agradando os militares, dando a eles dinheiro, criando milícias e criando benefícios para a população que não se sustentavam. E a gente viu o que aconteceu com a Venezuela. Bolsonaro está seguindo a mesma cartilha. Exatamente a mesma cartilha. Se o Paulo Guedes fosse uma pessoa minimamente decente, o que não é, porque cara que vende diploma para mim, eu já falei, não é, ele pedia demissão. Com todo o discurso dele, diante da aprovação desse pacote, se o Paulo Guedes tivesse o mínimo de vergonha na cara, ele pedia demissão. Porque ao não pedir demissão, ele mostra que é um Zé Mané. 42 bilhões de reais num país que precisa retomar o processo econômico vão ser despejados em planos que só duram até o final do ano. É só até o final do ano. Porque não tem dinheiro para pagar a conta a partir de janeiro do ano que vem. Tudo isso por quê? Porque o Bolsonaro quer o voto do pobre. Ele quer mostrar que ele é melhor que o Lula nesse sentido. É só para reeleição. Todo o projeto aprovado no Senado é só até dezembro. Por quê? Porque não tem dinheiro a partir de janeiro. Não se sustenta 42 bilhões de reais para projetos sociais desse tipo. Isso nós estamos falando do valor do aumento deles. Por quê? A partir do ano que vem, e olha, podem apostar, O pacote era de 81, soma 42. Eu vou aqui dizer claro, eu saio deste programa. Se em dezembro deste ano, quando sair o Orçamento Geral da União, este valor estiver lá. Eu saio do programa. Dou tchau para todo mundo em dezembro e nunca mais venho para cá. É lógico que não vai. Como é que você vai colocar 120 bilhões, mais de 120 bilhões de reais em programas assistenciais? Isso vai só até dezembro. Porque depois eu não preciso me preocupar, eu só preciso reeditá-lo depois de 3 anos. Que é no outro ano eleitoral. Só agora, isso. Você acha que vai funcionar isso eleitoralmente? Não acho. Acho que aumenta um pouco os votos dele, mas não acho. Eu acho que se o Bolsonaro ganhar, não vai ser por conta disso. Vai ser por conta da união de forças que tem medo de uma volta do PT. Sinceramente, eu acho que é o que eu já cansei de falar aqui. No dia 3 de outubro, o segundo turno é quando, Paulo? O segundo turno é 2 semanas depois, 27. 3 semanas depois. 27 de outubro. 24 de outubro. 24 de outubro, o brasileiro vai estar decidindo na urna qual a desgraça que ele quer a partir de 2023. Você não vai votar para presidente da República. Você vai votar para escolher qual a desgraça que você quer para o país a partir de 2023. Só isso. Quando você tem que escolher entre Lula e Bolsonaro, essa é a escolha que você faz. Qual é o pesadelo que eu quero viver no meu país a partir de 2023? Você não tem outra saída. Agora, Mohamed, o ministro Luiz Eduardo Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ontem prorrogou até 31 de outubro execuções de despejos e desocupações. Olha, Paulo, eu acho que isso poderia ser encarado como uma boa notícia. Olha, só uma correção. O primeiro turno é dia 2 de outubro
e o segundo turno dia 30 de outubro. Eu acho que é muito triste um país em que a gente perverte as coisas boas e aumenta as coisas ruins. A suspensão de despejos e desocupação gerou uma situação calamitosa. Por quê? Porque tem espertalhão que transformou isso em modo de extrair vantagem, você entendeu? E aí é que eu acho que é o grande problema da decisão do Barroso. Por quê? Porque ele não impõe condições, ele simplesmente suspende isso. É uma coisa lamentável. Ele suspende a efetivação das ações, quando na verdade ele tinha que ter criado mecanismos em que o juiz pudesse identificar onde tem sacanagem e onde é um caso de necessidade. Infelizmente ele não fez isso. Ele coloca uma comporta que vai reter essa execução de suspensões e despejos, suspende, né, os despejos e as desocupações até 31 de outubro. Você prevê uma enxurrada depois de 31 de outubro? E as pessoas estão se valendo disso. Eu não estou vendo pessoas guardando dinheiro para pagarem o que devem. O que vai acontecer após outubro vai ser uma desgraceira só. E ninguém está pensando nisso, não pensa nas consequências. Paulo, eu queria aproveitar o final do programa para só dar um toque aqui, porque eu estou sendo vítima disso e outros escritórios já saiu no Fantástico, mas agora a coisa chegou num nível insuportável. Todos os meus clientes, mesmo os que têm casos encerrados, estão recebendo uma mensagem via WhatsApp dizendo que que uma pessoa se intitulando minha secretária, dizendo que a pessoa é credora de uma determinada quantia, um número 011 de São Paulo para ligar, porque na verdade eles vão cobrar alguma taxa dessa pessoa para receber esse suposto crédito. Eu estou hoje, inclusive, disparando milhares de cartas para todos os meus clientes para explicar que eles não devem cair nisso, mas é inacreditável o que se cria como coisa boa, que eu acabei de falar. O Tribunal de Justiça se orgulhou, e os tribunais todos de justiça se orgulharam da transparência. Qualquer um agora acompanha processo. Tem gente que foi de carona nisso achando que é muito legal. Só que a bandidagem também foi atrás. Hoje a gente está vivendo num país onde a listagem de aposentados do INSS compra-se na esquina. Antes de você receber a carta que você vai se aposentar, o BTG, o Pactual, até Pan-Americano, Loja Americana, estão ligando para você oferecendo empréstimo consignado e nem você sabia que se aposentou. É uma coisa assim inacreditável. Nós não temos hoje privacidade nenhuma. Você faz uma busca num site de internet por um produto que você achou legal, você começa a receber uma enxurrada de anúncios idênticos no minuto seguinte. Ninguém mais tem vida. Nós criamos um monstro que está nos devorando e a gente vai pagar um preço muito caro depois. Eu tenho uma má notícia para você. Com o 5G, se você olhar e fizer uma expressão interessante para um produto, vai ter o reconhecimento facial, a reconhecer a emoção que você está expressando. Então vocês vejam só que a gente está vivendo, a gente está caminhando para um pesadelo. A gente está caminhando para um pesadelo. E eu tenho conhecido alguns amigos que estão se tornando analógicos. Tiraram rede social, saíram da internet e falaram, não quero mais isso para mim. É inacreditável como o tipo de vida que a gente vai deixar para os nossos filhos. Outro dia eu me fiz uma pergunta, falei para a Dani, Dani, o Felipe, nunca mais eu ouvi, ele adorava um PlayStation. O Felipe nunca mais jogou o PlayStation. Nunca mais. Ele vive o dia inteiro no diabo do telefone. Eu não consigo entender esse tipo de coisa. Realmente eu não consigo. A gente está chegando num ponto... onde a gente vai parar? Então, eu gostaria até de fazer um pedido aqui no ar, de se outros advogados estão passando por isso, e eu já soube que estão, a gente devia se unir para fazer alguma coisa. E perante o tribunal, porque é incrível como estão devassando as ações dos nossos clientes, e é óbvio, isso se faz no tribunal, porque é só fazer a busca por advogado, e aí você acessa o processo, você olha a procuração, você tem uma série de coisas, você pega e vai poder invadir a vida das pessoas.
a gente tem que fazer alguma coisa. E a Ordem dos Advogados, que não faz nada pelo advogado, absolutamente nada, a não ser por si mesma e para a camarilha que habita em torno dela, devia tomar uma medida urgente. Ou a gente fecha, os tribunais entendem que tem que fechar, porque até para o bem faz mal. Porque todo advogado sabe que a pior coisa que tem é o cliente vendo um andamento que não tem nada a ver com nada, mas ele te... O que significa isso? Olha, eu falei com o meu vizinho, que está no 3º ano de Direito, e ele falou que isso aqui está errado. Ele falou, isso você não consegue trabalhar, porque você tem um monte de gente dando palpite, quando na verdade você monta estratégias, você sabe o que você está fazendo num processo. Então, é preciso que as pessoas entendam que agora é hora de união. Porque a bandidagem no Brasil chegou num grau que não está dando mais para suportar. Não há limites. Esse negócio de hackear em telefone, Paulo, tem gente, bandido, trabalhando nas operadoras. O cara rouba seu chip dentro da operadora. É funcionário bandido da Claro, Vivo, da TIM, lá dentro, fazendo a operação para roubar seu chip. Então a gente está chegando num ponto em que todo mundo tem que se unir e a gente tem que impor limites ao que está acontecendo, porque a gente está caminhando para um desastre global, em que ninguém mais vai ter sossego na sua vida. Com isso chegamos ao final do Opinião 2.0 desta sexta-feira. Agradecemos a participação como comentarista do Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte. Agradecemos a você que acompanhou a gente mais essa semana e mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário de 12h, e um ótimo final de semana para você que você merece.